Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast e hoje nós vamos falar de ArchiCAD. Nós vamos falar do porquê usar o ArchiCAD. E aí, para falar disso, eu convidei a arquiteta Raquel Smith. Eu pronunciei seu último nome certo, né? Smith, né? Sim, pode ser. É Smith ou Smith, tanto faz. É Tá. alemão. Entendi. Pode ser, então é Smith. Pode ser Isso. Smith. Uhum. Que eu coloquei, eu confesso a você, eu coloquei no Google Tradutor para justamente não errar. E aí eu coloquei em português, né? Só que eu fiquei nessa dúvida. Não é em português, mas enfim. Então lá, Raquel Smith. Então, a Raquel, ela é arquiteta, ela é consultora BIM, ela é treinadora certificada ArchiCAD e ela é cofundadora de uma das maiores escolas de ArchiCAD do Brasil, que é a Eixo. É a escola de ArchiCAD. Eu estava falando com ela antes da gente começar a gravar que, enfim, eu comecei a consumir, eu acho que nos últimos 4, 5 dias eu comecei a consumir o conteúdo da Eixo. Eu não mexo com ArchiCAD, eu não faço projeto arquitetônico, mas, assim, a qualidade tanto do conteúdo quanto de toda o visual de vocês é muito bacana. E, Raquel, Legal. seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E aí, fala um pouquinho da Eixo, assim, para quem não conhece, conhecer. Legal. Bom, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Eu adoro falar sobre isso, então sempre é uma coisa que eu aceito muito empolgada já. Que massa, que massa. Então quero agradecer. Bom, eu sou arquiteta, eu sou gaúcha. Eu me formei em Porto Alegre e agora eu moro em São Paulo faz um ano, mais ou menos. E eu já trabalho nessa área dos treinamentos com o BIM, com o ArchiCAD há mais ou menos uns 5 anos. Eu tinha uma outra escola de ArchiCAD em Porto Alegre que se chama IMA BIM. E recentemente a gente mudou a marca, porque a IMA BIM se fundiu com uma outra escola de São Paulo e aí a gente criou a Eixo, né? Então a Eixo é uma escola mais recente, mas a gente já está aí atuando há um bom tempo. Eu há uns 5 anos e o Léo, que é o meu sócio, há uns 10 anos mais ou menos, com treinamentos de ArchiCAD. Hoje nós somos uma equipe de 8 pessoas na Eixo. Metade fica em Porto Alegre, metade fica em São Paulo. E a gente atua principalmente mais focados em produtividade e processos de trabalho para escritórios de arquitetura. Então, a gente busca fazer esse treinamento das ferramentas BIM, mas sempre tentando traduzir o processo de projeto deles de uma forma que se torne mais produtivo. Então, a gente agrega todas as ferramentas que a gente entende que vão facilitar o uso, elabora templates muito personalizados para aquele uso específico, para a finalidade que o escritório vai depois utilizar, enfim. Então, o nosso principal público-alvo são os escritórios de arquitetura. Mas, vez ou outra, a gente acaba atendendo uma construtora, alguma coisa que sai um pouquinho desse estereótipo, assim, mas Entendi. a gente trabalha com a implementação do BIM com o ArchiCAD, né, de forma geral. Bacana, bacana. Então, vocês dão uma assessoria, digamos, se eu tivesse um escritório de arquitetura e quisesse implementar, vocês dão todo esse acompanhamento, tanto de treinamento como de definição de processos, documentação de todos esses processos, não é isso? Exatamente. A gente tem várias camadas assim de serviços que a gente pode oferecer. Se fosse desde o zero, seria toda essa capacitação nas ferramentas e o entendimento do escopo, da finalidade, do uso do BIM, como é que a gente vai formatar isso, que é a implementação em si, né? Mas a gente tenta focar sempre nessa personalização máxima, vamos dizer assim, do processo de trabalho do escritório, através da criação de templates bem direcionados, tudo separado por objetivo, por fase de projeto, coisas desse tipo, de acordo com cada cliente, né? Muito, muito bacana, muito bacana. E assim, vocês têm inclusive hoje tá rolando uma live de vocês, né? Acho que agora às 3 horas eu vi lá Às vocês 3 divulgando no horas. Telegram. Uhum. Então, assim, vocês vão fazer eu esqueci o nome do convidado de vocês, tá? Clóvis Cunha é um arquiteto que é um Clóvis. dos usuários mais antigos de ArchiCAD, que a Pois é, gente bacana. conhece, assim, que é nosso amigo, nosso conhecido desse meio do ArchiCAD.
E aí hoje, toda semana a gente tem feito alguma live, né? A gente busca trazer escritórios de arquitetura que a gente conheça, ou profissionais que a gente conheça, para falar um pouco dessas aplicações práticas mesmo que eles veem no dia a dia, exemplos de projetos que tenham desenvolvido, soluções que adotaram na modelagem, até coisas técnicas e coisas mais abrangentes com relação à história do escritório, dificuldades que foram sentindo, coisas assim. E aí a gente sempre intercala essas lives com escritórios e algumas lives mais técnicas, vamos dizer assim, ou eu ou o Léo, a gente vai e faz uma live sobre terrenos. Então a gente mostra algumas coisas de modelagem, boas práticas. E aí a de hoje é com o Clóvis e ele é um usuário que começou no ArchiCAD na versão 4.5. Caramba. Isso Estamos hoje na foi versão 20, 21, 22, né? 24. 24. Isso foi início dos anos 90. Então, é muito tempo, né? Eu Muita nem fazia experiência. ideia que eu estava nascendo, né? Em 89 eu nasci. Então, eu não fazia nem ideia do que era o Arcade por muitos anos. E ele já era um usuário. Então, ele vai Bacana. mostrar um pouco dessa evolução mesmo da ferramenta, né? Até a versão que a gente tem hoje. A gente chamou de Arcade antes do BIM, porque nessa época também nem se falava sobre BIM, nem se sabia o que era esse conceito, né? Tinha talvez o mesmo propósito, mas era outra, não era um termo conhecido ainda, né? Interessante. Eu vou deixar, gente, só para contextualizar vocês, a gente está gravando isso numa terça-feira, dia 19. Então, provavelmente esse podcast, na data que vocês vão estar escutando esse podcast, essa live já vai ter passado. E aí eu vou deixar o link da live aqui embaixo para quem quiser lá dar uma olhada, quem quiser conferir essa live, tá? E eu acho super interessante, antes da gente pular aqui para as perguntas, temos perguntas muito interessantes, ArchiCAD, Revit, a relação, enfim, a gente vai falar de tudo isso e realmente de uma forma bem sincera e abrangente, para que realmente, se você é arquiteto, enfim, mais arquiteto, né? Mas assim, se você é engenheiro também, quer entender esse processo, quer ver as vantagens do software, quer conhecer um pouquinho mais sobre o ArchiCAD, a gente vai falar aqui. Mas antes disso, sim, eu vou deixar essa live aqui e é interessante essas lives de vocês chamarem arquitetos, porque eles estão no campo de batalha, né? Eles estão usando ArchiCAD diariamente e assim, e muitas vezes assim, cada projeto a gente sabe que existe um fluxo definido, né, dos escritórios, mas cada projeto tem suas peculiaridades, né? Quando a gente começa a conversar com as pessoas, cada projeto apresenta um desafio novo, então é bem interessante, né? Você tá em contato com essas experiências, né? E eu acho que às vezes para o usuário que ainda não começou no BIM, quando ele começa a ver muitos exemplos de pessoas que fazem, isso às vezes assusta um pouco e distancia quando ele não entende que aquela pessoa também passou por algumas dificuldades lá no início, Entendi. né? Quando você vê a coisa pronta e você vê que você está Verdade. atrás, que você ainda não está usando aquilo, isso gera até uma barreira, né? De, nossa, tô atrasado aqui no meu processo. Então a gente gosta de trazer as dificuldades mesmo, né? Que todo mundo passou, que quem começou primeiro passou primeiro, mas foi talvez abrindo caminho para as pessoas que vieram em seguida. Então, eu sempre gosto de colocar até para os meus alunos que o aprendizado você precisa estar inserido num meio onde você enxergue pessoas que estão buscando aquele mesmo objetivo, né? Então, hoje em dia com a internet a gente consegue ter contato com pessoas que estão passando por essa mesma trajetória de forma mais fácil. E acho que um dos objetivos dessa live não é só trazer assim as coisas legais, mas sim falar sobre vida real mesmo, né? Porque os perrengues que a gente passa, até descobrir a melhor forma de fazer as coisas, ou quando usava uma versão que não possibilitava fazer tal coisa e agora faz. Então, Bacana, acho que é legal esse contexto, porque é uma construção, né? Você chegar num patamar legal, assim, um nível legal do BIM. Bacana. E aí eu já vou pular aqui para a nossa primeira pergunta para Raquel. E é justamente quais são os principais motivos para arquitetos, eu coloquei aqui arquitetos e engenheiros, mas a gente pode falar
num contexto mais para arquitetos. Quais são os principais motivos para arquitetos usarem o ArchiCAD em seus fluxos BIM? Uhum. Sempre quando eu tenho que responder esse tipo de pergunta, eu gosto de colocar que eu já trabalhei com outros softwares BIM, mas eu não me considero especialista em nenhum outro que não seja o ArchiCAD. Então, não tem, às vezes, como eu dar uma resposta muito abrangente no sentido de comparar muitas outras soluções que a gente tenha no mercado. Então, eu gosto de falar da minha visão com o ArchiCAD, o que eu acho de ponto positivo nele, né? Perfeito. No meu ponto de vista, a interface do ArchiCAD, quando você precisa fazer configurações básicas, ela é intuitiva, de certa forma. Então, quando você instala o ArchiCAD, primeiro que a gente tem uma versão que é produzida para o mercado brasileiro, né? A gente tem uma versão do ArchiCAD brasileira e com essa versão você tem acesso a um template produzido que, de forma que tenha nesse template padrões que a gente usa nas nossas NBRs, nos nossos métodos construtivos mais usuais aqui. Então, ele já tem, assim, algumas fases de projeto pré-definidas, por exemplo, um conjunto de vistas de projeto legal, de executivo, de Bacana estudo, isso. um pouco É um grande parecido diferencial. com o fluxo de trabalho que a gente usa. Então, você instalar o ArchiCAD, principalmente versão brasileira, traz esse ganho que você já sai com um template mais configurado para o que você vai fazer, para um fluxo normal de projeto. Então, por exemplo, nas escadas, guarda-corpos, eu tenho muitos elementos já favoritados, que são minhas preferências de configurações, a gente chama de favoritos. Já tenho favoritados para guarda-corpos de acessibilidade das NBRs, escadas de incêndio com antiderrapante, coisas desse tipo, Bacana assim. isso, muito bacana. Então, de saída, você já tem um fluxo mais ou menos estruturado. O template ele é muito bom, o template brasileiro. E todo ano, quando sai uma nova versão, ele é revisitado. E como a gente tem uma sede da Graphisoft no Brasil, ela tem um contato muito estreitado com o público, com os clientes, né? Então, tem, assim, wishlists do que a gente está sentindo dificuldade ou necessidade, que sempre são revistas e incorporadas numa próxima versão. Então, vou dar um exemplo. Agora a gente está na versão 24, lançou há mais ou menos um mês atrás. Mas ano passado, quando lançou a 23, eles lançaram com um bloquinho de tomada e interruptor de acordo com os padrões de representação técnica que a gente tem aqui, que é o triângulozinho, a altura média, a altura baixa. Então é uma coisa que é simples, mas é um pedido sendo atendido do mercado local, né? E eu acho que isso faz bastante diferença, assim, essa proximidade que eles têm com os clientes. Em termos da interface em si, quando você instala, ele traz uma biblioteca bem grande, que daí, nesses exemplos do bloquinho, escadas, guarda-corpos, esse tipo de coisa fazem parte da biblioteca que ele traz. É uma biblioteca altamente parametrizável. Então, ela tem, sei lá, 2.000 itens, e você tem desde equipamentos a objetos de decoração, veículos, objetos de tomada, caixa d'água, sei lá, portas, janelas, um monte de coisa. E toda a interface desses objetos é bem visual. Então, por exemplo, assim, vou colocar uma janela. Eu tenho ali um desenho da janela com um peitoril com uma cotinha. Aí eu sei que eu tenho que mexer ali para mexer na cota do peitoril. Então, é bastante interativo para o usuário que está fazendo essa configuração. Eu acho que isso quebra um pouco aquele receio inicial que a gente tem quando começa a mudar um pouco o mindset para trabalhar com o BIM, né? Que vindo do processo CAD, onde você está mais acostumado a já desenhar o seu detalhe, enfim, né? Mas são linhas, você não tem essa configuração prévia nos elementos. Acho que uma interface facilitada ajuda bastante a vencer esse primeiro degrau, que é o mais alto, né, na subida. Com certeza, com certeza. E eu acho que a facilidade que você tem de manipular as coisas no 3D também facilita bastante. Porque principalmente essa nova geração de arquitetos, eu me incluo nisso, que na faculdade, assim, a gente
pensa muito no projeto numa maquete 3D. Eu mexia no SketchUp até a metade da faculdade, então você está muito acostumado a manipular e ir para o 3D para resolver o projeto, para visualizar o projeto. O 3D do ArchiCAD é muito bom. Você edita, você faz as mesmas coisas que você faz em planta, direto pelo 3D. Puxa a parede, puxa, coloca a porta, coloca a janela. Então, é fácil de mexer e isso está se refletindo depois nos desenhos técnicos, né? Bacana, bacana. Não, duas coisas que você falou que eu achei muito interessante. Na verdade, a primeira delas é o seguinte. Mesmo não trabalhando com projetos hoje, mas uma das minhas especialidades é o Revit. E aí, o Revit, nós não temos uma versão dedicada para o Brasil. E, assim, eu acho que isso é uma boa característica do ArchiCAD, porque no Revit, por exemplo, nós temos um software geralzão. Então, assim, ele é um software, ele não tem nenhuma solução específica para o Brasil ou específica para o mercado europeu, não. Ele tenta abraçar todo mundo. E, em contrapartida, ele tem muitas possibilidades de parametrização. Mas, muitas vezes, isso vai demandar, de início, uma construção de um template, uma construção de um setup inicial, um investimento de energia muito grande e de estudo muito grande. E assim, eu olho para um mundo onde a gente tem que escolher as coisas muitas vezes mais produtivas. Então, assim, e claro, eu não estou querendo dizer isso que a escolha do ArchiCAD seria mais produtiva. Eu só estou tentando contextualizar essa questão, que eu acho interessante você ter uma ferramenta onde você já é pensada e vai melhorando com as soluções locais. Porque mercado nós temos, né? Nós temos muitos arquitetos aqui no Brasil, muita gente que está nessa área para fazer essas coisas, né? Então, eu acho interessante isso. Não, com certeza. Eu, lá atrás, assim, quando eu comecei a aprender sobre o BIM, eu fiz um curso de Revit. E eu aprendi, eu consegui utilizar, mas a minha maior dificuldade foi quando eu comecei a fazer os meus projetos. E vou dar um exemplo simples, assim. Eu lembro que eu tinha num projeto da faculdade isso, né? Sempre mais nível acadêmico, mas eu tinha uma esquadria de dois pisos, assim, como se fosse uma esquadria descolada, que ela abrangia 2 pavimentos e ela era um pouco diferente. E aí eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir configurar uma família para aquela esquadria, porque era diferente de todas as outras que eu tinha. No ArchiCAD, trazendo como se fosse um paralelo, você resolve muitas coisas mais no âmbito da modelagem, talvez, sabe? Tem formas de você modelar uma janela, modelando assim pelo 3D e salvando aquilo ali como uma janela, sabe? Então, eu consigo ter soluções, às vezes, menos burocráticas no sentido da parametrização, que eu poderia fazer uma família linda, perfeita, toda parametrizável no Revit, se eu soubesse fazer a família, mas enquanto que no ArchiCAD eu consigo talvez ter essa solução mais rápida, sabe? Sim, sim. Então, é um pouco diferente, assim, como os dois se comportam com relação a isso. É bacana. E assim, realmente, muita coisa, eu acho que você falou uma palavra muito legal aí, assim, a gente consegue chegar o mais longe que a gente quiser com o Revit. Mas muitas vezes isso não é necessário dependendo do seu fluxo. Muitas vezes o que você precisa é de uma solução mais simplificada, não em relação a recursos, mas mais simplificada em relação a mais perto, mais simples de você chegar no seu objetivo, né? Eu acho que a questão é essa. E eu acho que a arquitetura é muito isso, sabe? Assim, o arquiteto, ele precisa, na verdade, todo mundo precisa de uma ferramenta que seja pensada nos processos dele e para que ele tenha alta produtividade, não é? E qualquer minuto desse que você passa a mais, configurando uma coisa que talvez pudesse ser simplificada, isso ao longo do tempo ele gera ou um ganho, né? Se você conseguir simplificar isso, ou um gasto aí de horas que poderiam ser economizadas, né? Isso, então tem diferenças nesse aspecto. Talvez a que eu modelasse lá e salvasse como janela, ela não seria tão parametrizável e, enfim,
com esses parâmetros de instâncias, como tem nas famílias do Revit, Sim. dando um exemplo assim, mas eu consigo modelar de uma forma mais intuitiva para mim, no meu ponto de vista, sabe? Então, Entendi. acho que esse conhecimento inicial para você sair fazendo as coisas que você precisa, no ArchiCAD ele é menor do que no Revit, por essa questão de você ter que, talvez, pensar mais nessa questão das famílias, criar coisas que sejam coerentes nesses parâmetros, coisas assim, que foi o que eu tive dificuldade na época. Então, Entendi. claro, eu também não tinha a maturidade BIM que eu tenho hoje. Então, eu sempre fico dizendo que eu gostaria de fazer de novo um curso de Revit para conseguir hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, ver se eu consigo ter mais clareza, assim, consigo achar as coisas mais fáceis do que eu lembro de ter achado na época. Mas Entendi. a diferença básica, acho que é nesse sentido de que no ArchiCAD é mais visual e mais modelável do que você pré-definir uma família de coisa. Dando um Entendi. outro exemplo, por exemplo, que eu me lembre, né? Pode ser que isso tenha mudado. Mas vou fazer um pilar no meu projeto e esse pilar é um pilar curvo, um pilar circular. Eu lembro que no Revit eu tinha que fazer uma família de pilares circulares. No ArchiCAD, dentro da ferramenta pilar, você troca a forma dele, assim, sem precisar fazer nada. Então, tem algumas coisas já na interface que elas antecipam um pouco essa criação que você talvez tivesse que fazer Entendi. num template de Revit. Posso estar falando uma bobagem, mas eu entendo dessa forma, assim. Sim. É muito isso mesmo. E eu acho interessante, para você que está nos escutando, eu não sei em que fase você está, mas se você está numa fase de você realmente decidir aí qual é o melhor caminho para você seguir, é o seguinte, se você seguir pelo Revit ou pelo ArchiCAD, você vai, de qualquer jeito, você vai estar aproveitando aí dois dos melhores softwares BIM para você utilizar. Só que é Exatamente. interessante você escutar esses lados, né? Porque assim, você também não pode, não é só porque a maioria está usando que quer dizer que talvez seja o melhor para você, entendeu? Então assim, eu só quero deixar essa conversa bem imparcial, tá? Dizendo Claro. que assim, eu não tomo partido, eu costumo dizer, porque eu já tive outros debates de ArchiCAD com outras pessoas. E eu não costumo dizer, eu não sou nenhum discípulo de software, sabe? Ou de empresa de software, mas eu acho que a gente tem que analisar. E, por exemplo, talvez na minha empresa tenha funcionado o Revit, na sua empresa vai funcionar o ArchiCAD. E eu acho Exatamente. que, contanto que você consiga ter produtividade e fazer seus projetos de maneira eficiente, está valendo, não é isso? Exatamente. É o que eu sempre digo também. O melhor software é aquele que você domina, que você se sente confortável, né? Então, pegando um Perfeito. pouco da minha trajetória, eu aprendi o Revit e logo depois eu fui estagiar num escritório que usava ArchiCAD, lá em Porto Alegre. E eu nunca nem tinha ouvido falar do ArchiCAD. Eu não conhecia. Eu cheguei tipo assim, oi, ArchiCAD? O que é isso, né? E aí eu me surpreendi positivamente que ele era um software como o Revit, porque eu nunca imaginava que existisse outro, né? Era uma época que a gente que é aquele jargão assim, que BIM não é Revit, né? Que a gente sempre Entendi, ouviu por muito tempo entendi. BIM sendo sinônimo de Revit. E quando eu conheci o ArchiCAD, foi uma surpresa saber que existia uma outra opção. E eu acho que hoje isso já está mais mudado, né? Então eu acabei aprendendo o ArchiCAD por uma coincidência, né? De ter caído numa empresa que trabalhava e eu me adaptei super bem com ele. Como eu conheço diversas, inúmeras pessoas que tiveram essa mesma história com o Revit. Então, Entendi. é uma questão de você ter as ferramentas que você precisa para desenvolver o que você precisa. Então, estando inserido num ambiente onde as pessoas usam aquele programa, ou estando em contato com pessoas que usam aquele programa, o seu aprendizado vai ser muito mais fácil. Então, estou Bacana. colocando um paralelo, assim, que às vezes a sua iniciativa de procurar aquela informação vai fazer você se dar melhor num ou no outro, né? Enfim, o meio onde você está inserido às vezes também. Mas os Entendi. dois são para a mesma finalidade, né? No fim das contas. Com certeza, com certeza.
E aí a gente, com esse papo, a gente já meio que entrou no assunto aí, que uma coisa puxa a outra, é impossível você não falar de uma coisa sem falar de outra. Que seriam justamente quais seriam as vantagens do ArchiCAD em relação ao Revit. E assim, a gente pode agora fazer um resumo, né, dos pontos que a Raquel compartilhou com a gente, né, que eu acho que seria primeiramente a interface e talvez a curva de aprendizagem seja menor por já ter soluções mais pensadas para o Brasil, para o mercado brasileiro, e a parametrização, digamos, seria mais simplificada. Você concorda comigo, Raquel? Concordo. Eu acho que tem uma característica do ArchiCAD que eu gosto muito também, que eu demorei para entender, né? Isso a gente começa a entender conforme amadurece o conhecimento. Não foi uma coisa que eu achei uma vantagem de cara. Mas, por exemplo, assim, dentro de todos os elementos, você tem as propriedades que você pode informar sobre aquele elemento, né? Então, a gente sempre tem dentro do BIM as propriedades que são geométricas, largura, altura, espessura, e você tem propriedades que, numa linguagem técnica, a gente chamaria de metadados, que são os textos que eu informo sobre aquele vaso sanitário. Então, fabricante, modelo, código de barra, sei lá, tudo que eu quiser, valor, né? Sim. No ArchiCAD, essa gestão das propriedades é muito, muito simples também de ser feita. É como se eu estivesse sempre criando esses parâmetros de forma global. Então, é como se eu criasse uma propriedade e eu posso instantaneamente deixar ela disponível para todos os elementos do meu projeto, para todas as classificações do meu projeto. Então, seria sempre como se eu estivesse criando uma propriedade compartilhada. Eu defino para quais classificações eu estou atribuindo ela. Então, uma coisa que é bem diferente, já que eu já percebi, é assim, você não tem uma hierarquia entre classe do elemento, tipo do elemento, família, não sei o quê. No ArchiCAD é tipo assim, é a ferramenta e você classifica ela como você quer. Então, a classificação é mais um campo que você atribui. Então, por exemplo, eu não preciso achar que é uma gambiarra, ou que é feio, ou que não se deve fazer assim no ArchiCAD, usar uma parede para modelar um móvel, para modelar um rodapé, para modelar uma sanca de gesso, porque eu classifico aquela parede como eu quiser. E a partir desse momento, os parâmetros, eles ficam já atribuídos por causa daquela classificação. Então, eu tenho um controle, assim, de quantas e quais propriedades eu quero criar para cada elemento, que eu acho bem facilitado no ArchiCAD. E aí, falando desse âmbito da classificação, uma vez que eu classifico um elemento, por exemplo, vou pegar uma parede e eu usei essa parede para fazer uma lateral de uma mesa. Aí eu vou classificar isso como um mobiliário. Depois, essa classificação que eu usei para os meus elementos, eu faço uma correspondência para o IFC. Então, eu vou dizer que o que eu classifiquei como mobiliário é um IFC, não lembro o nome, furniture, não sei. Então, eu posso depois remapear isso para o IFC de acordo com o que eu usei no modelo. A classificação, ela não é mandatória, ela é só mais uma informação que eu adiciono, sabe? Entendi. Então, eu tenho uma liberdade de usar a ferramenta que eu quiser para modelar o que eu quiser e depois eu reclassifico isso da forma que faz mais sentido para o uso que eu dei, sabe? Entendi. Então, eu acho essa liberdade de você inserir mais informações que são as propriedades muito facilitada no ArchiCAD também. E aí, isso tudo, claro, eu coloco nas minhas planilhas, uso para filtrar elementos, para selecionar elementos, Entendi. coisas desse tipo. Eu não... o que eu entendi foi o seguinte, no Revit, como é que no Revit isso funciona, né? E aí você me corrige se eu estiver errado. No Revit nós temos as categorias, né? Então nós temos modelo genérico, nós temos mobiliário, furniture, né? Nós temos, enfim, essas categorias e nós temos as famílias dessas categorias. E realmente essas categorias do Revit, elas são, assim, só existem aquelas e você não cria mais nenhuma outra, você não existem algumas subcategorias,
mas geralmente essas subcategorias são para classificar elementos dentro da família dessa categoria. Então, por exemplo, você tem a categoria janelas e você tem a categoria, por exemplo, os montantes. É uma subcategoria. Só que realmente esse gerenciamento você meio que tem que seguir com o que tem lá, porque realmente... E assim, eu vejo vantagem e vejo desvantagem. A vantagem é que você consegue uma unificação melhor das informações quando a gente pensa no âmbito global, né? Só que a desvantagem é que isso não atende todas as nossas necessidades, né? Então, assim, vai existir coisas que você vai precisar, coisas específicas, e talvez, pensando dessa maneira, como você descreveu aí no ArchiCAD, talvez fique mais fácil você classificar seus objetos de uma forma mais eficiente para a sua necessidade específica. Ele vem pré-definido, né? Mas você pode mexer livremente nessa classificação. Então, é bem isso. Você pode... a liberdade, às vezes, ela exige que você tenha um certo processo de projeto mais controlado, né? Então, Entendi. tem o ônus e o bônus dos dois. Mas o que eu estava me referindo mais era uma facilidade de criar novos campos para especificar coisas mesmo, assim, sabe? Isso eu acho que é o que mais facilita, porque às vezes você, dependendo do projeto, você quer criar uma informação nova, específica daquele projeto. E aí você só cria e ele já aparece para todas as classificações, sem você interferir em configuração específica, coisa assim. Então, acho que isso é bem maleável, assim, por parte do ArchiCAD. No Revit a gente consegue fazer isso também, é o que a gente chama de... existem formas de fazer isso, mas o que a gente chama, dentro do projeto, a gente chama de parâmetro de projeto, né? Então, por exemplo, você cria já existe um parâmetro de fabricante, por exemplo, padrão, mas digamos, se você quiser criar outro parâmetro de fabricante, então você coloca lá, fabricante, e eu quero que isso vá para todas as peças hidrossanitárias. E aí ele vai para todas as peças. Só que essa questão de parâmetro, eu acho que isso é independente de software, tá? Essa gestão da informação é uma coisa que você falou muito importante, exige um processo bem definido. E aí a gente já sai do contexto do software e agora já não é mais o software, independente se é ArchiCAD, se é Revit, se você não tem um processo bem definido, com certeza você vai ter problemas no gerenciamento dessas informações, nas categorias, nas informações, né? Uhum. Eu nem cheguei a fazer isso dentro do Revit, então eu tô falando mais como uma coisa que eu gosto no ArchiCAD. Eu não sei se necessariamente é uma comparação ou não, assim. Mas é isso, você precisa ter um controle sobre o que você está criando o tempo todo, né? Para que aquilo ali fique coerente, porque também tudo isso se reflete depois. Você vai exportar um modelo em IFC, você pode mapear essas propriedades para lá. Às vezes as pessoas erroneamente acham que quanto mais informações, melhor, mas seria o contrário. Talvez a informação ela tem que ser bem objetiva. Então, você vai entendendo depois as variáveis dessa liberdade que você tem. Bacana, bacana. E aí, outra pergunta muito interessante aqui, que eu gostaria de te perguntar, Raquel, era justamente o seguinte: como é que funciona a interoperabilidade do ArchiCAD com outros softwares de projetos complementares? E esses outros softwares de projetos complementares, a gente pode estar falando de, sei lá, um software de map, um software estrutural, ou talvez até enfim, como é que funciona essa interoperabilidade do ArchiCAD com outros softwares de projetos complementares? Se você tivesse me feito essa pergunta no ano passado, a minha resposta talvez fosse um pouco diferente, porque agora que o ArchiCAD lançou a versão 24, eles mudaram um pouco um conceito que era bastante frisado em versões anteriores, do ArchiCAD ser uma ferramenta para arquitetos, né? Talvez mais focada em arquitetos. Entendi. Mas desde a versão 24, que é a mais recente, eles incorporaram no ArchiCAD o MAP
que antes era uma licença à parte, era um plugin que você instalava super facilmente, mas era uma coisa à parte, e para você ter alguns recursos mais pró, vamos dizer assim, você tinha que comprar uma licença à parte. E agora ele é uma coisa inclusa no ArchiCAD. Você tem todas as funcionalidades sem pagar nada a mais por isso, ele está dentro da interface. E também eles inseriram um recurso que é um modelo analítico estrutural. Então, tem alguns softwares que já têm uma compatibilidade maior com isso, mas todos os softwares de estrutura, eles trabalham com essa questão dos nós, dos pontos de apoio de estrutura. E aí, a partir do ArchiCAD 24, você consegue fazer uma modelagem de forma a exportar esse modelo analítico estrutural para que seja importado num software de estrutura e aquilo seja lido de forma mais fácil. Então, é quase como se ficasse vinculado, de certa forma, ao modelo da arquitetura, e quando você traz isso de novo, ele interpreta as alterações que você fez, coisas desse tipo, assim. Então, isso tá bem mais facilitado. No âmbito do IFC, quando a gente trabalha com projetistas que usam outros softwares, a gente tem daí um pouco de novo por causa dessa característica. Como a gente não tem muita hierarquia de classe, subtipo, componente, sei lá o quê, é só o tipo de ferramenta em si e você classifica ela. Quando eu trago um IFC, ele é muito, como é que eu vou dizer assim, não tem muito o que dá errado, porque a gente tem os objetos, por exemplo, que são a ferramenta que o ArchiCAD lê e interpreta tubulações, equipamentos, coisas assim. Então, muitos softwares já conseguem ter uma compatibilidade maior para que, por exemplo, uma estrutura que eu traga do TQS, ela seja entendida como pilar, viga e laje, ferramentas nativas dentro do ArchiCAD. Um IFC vindo do Revit, a mesma coisa. Claro, eu mapeei bem as minhas classificações IFC, estou partindo desse pressuposto, mas na hora de importar, eu consigo que as ferramentas sejam reconhecidas como ferramentas nativas. E principalmente itens de tubulações, hidráulica, elétricas, que são mais... seriam mais os objetos em si, eles são lidos e criados dentro da interface do ArchiCAD, e a partir disso você consegue manipular essa questão das propriedades que eu comentei. Então, quando você traz, você pode dizer, olha, eu quero trazer essa tubulação na classificação tubulação hidráulica, por exemplo. E para a classificação hidráulica, eu quero disponibilizar todos esses campos. Então, você faz essa gestão de quais são as informações que você quer atribuir para talvez agregar naquele modelo, se você quiser, se você precisar juntar aquele modelo, sei lá, numa planilha, alguma coisa assim. Você tem uma liberdade grande de trabalhar com esses campos criados para esses elementos, porque tudo é regido pela mesma classificação das ferramentas nativas. Então, é bem simples, assim, dele interpretar da forma fácil um IFC vindo de qualquer outra ferramenta. Bacana. E por ter tido essa cultura de muitos anos dele ser um software mais pensado, e ainda é, né, mais pensado para arquitetos, a Graphisoft sempre teve isso muito claro como uma estratégia mesmo dele conversar bem com outras ferramentas, né? Porque afinal, se só o arquiteto vai usar o ArchiCAD, ele precisa saber interpretar bem os IFCs vindo de qualquer outro lugar. Então, isso sempre foi um ponto bem positivo, assim, na interoperabilidade. Bacana, muito bacana. E é isso. Eu acho que o IFC, já falando um pouquinho do IFC, eu não trabalhei muito com IFC, mas na empresa que eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar com alguns IFCs, e a questão do IFC é justamente essa interpretação. Você tem ali um IFC de outro software, ou às vezes até as pessoas não querem compartilhar o arquivo do Revit, e aí eles geram um arquivo IFC do modelo do Revit para eu abrir no Revit. Então, assim, realmente os problemas que a gente tem justamente são provenientes, às vezes, de uma má gerenciamento dessas informações no IFC, né? Você não pode exportar de qualquer jeito. É isso. Eu tenho alguns amigos engenheiros
que usam outras ferramentas mais específicas para os cálculos que eles precisam fazer, de vazão, carga elétrica, coisa assim. Mas eles usam o ArchiCAD para fazer a documentação do projeto executivo e, às vezes, para manipular o modelo IFC. E integrando as duas ferramentas num fluxo de projeto. Então, eu também sou partidária que você não precisa se restringir a uma ferramenta só, se você entender que outra pode agregar naquele seu fluxo, né? Então, acho bacana que seja possível de conversar, de trocar essas informações entre todas elas, e você escolhe qual é mais adequado. Claro que tentando não ter perda de informação, mas acho que eles usam o ArchiCAD justamente por essa facilidade de manuseio, assim, de você inserir muito facilmente as informações que você precisa, que talvez nos outros softwares que ainda não estão tão evoluídos, não estou falando do Revit especificamente nesse caso, mas nos outros softwares mais que não estão tão evoluídos nessa questão da interoperabilidade, seja mais sofrido de colocar os parâmetros. Entendi. Num Revit, num ArchiCAD é mais fácil. Então, você consegue usar mais de uma ferramenta, né? E por que não? E assim, sempre tem aquela pergunta, né? Por exemplo, quem usa Revit fala, caramba, melhor fazer tudo dentro do Revit, porque o Revit, assim, ele pretende atender tudo, né? Estrutura, map, arquitetura, e isso tem um ponto negativo, na minha opinião, porque, assim, eu acho que quando você tenta fazer tudo, sempre vão existir lacunas, sabe? Que vão realmente prejudicar trabalhos específicos. E aí você acaba vendo pessoas que preferem ir para um software bem específico, porque eu acho que quando você foca em uma coisa, você consegue fazer aquilo de uma maneira mais eficiente. E aí é interessante você ter essa possibilidade de comunicação, porque assim, você nunca vai conseguir, por exemplo, o Revit nunca vai conseguir atender tudo com perfeição, todas as áreas, tá? A gente sabe que isso é muito difícil de fazer. A mesma coisa do ArchiCAD. O ArchiCAD ele nunca vai conseguir ser um software que vai conseguir atender arquitetura, engenharia, map com perfeição, tá? Porque realmente isso é muito difícil de gerenciar, né? Mas é interessante isso. E para finalizar aqui as minhas perguntas, para a gente ir para as perguntas sociais, daqui a pouco eu falo para vocês, isso é uma novidade, esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo as perguntas sociais, eu já vou explicar para vocês o que é, mas eu gostaria de perguntar a Raquel o seguinte, Raquel, você tem muita experiência em relação à implementação, aos processos em si que vão além do software, né? Vão além das ferramentas. E aí, quais dicas você daria para quem quer ter sucesso na implementação do ArchiCAD, eu colocaria do ArchiCAD _BIM em seu escritório? Bom, eu acho que, de acordo com o que eu já vivenciei, assim, o que eu vejo como um ponto muito decisivo para o sucesso da implementação são duas coisas. Uma é as pessoas envolvidas nessa implementação, porque eu acho que o fator humano, ele e sempre vai ser a coisa mais importante para que alguma mudança dê certo dentro de qualquer organização. E aí, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente sabe que fazer uma mudança de um processo que está há muitos anos consolidado exige um esforço maior, exige você sair daquela zona de conforto. E se a pessoa que está participando desse processo, ela não está completamente convencida por algum motivo e ela começa a gerar uma resistência para ela mesma e para as pessoas que estão participando daquele processo com ela, é uma coisa que não vai funcionar. Então, a gente sempre tem que tratar as pessoas como partes dessa engrenagenzinha para ela rodar da forma certa. Então, sempre quando a gente vai começar uma implementação, é legal você saber se as pessoas que estão ali, elas têm um entendimento do quanto aquilo vai trazer de ganhos para o processo de projeto que ela tem. Então, é legal você embasar com conceitos mais abrangentes no momento inicial para garantir que todos aqueles colaboradores, enfim, tenham a mesma noção do que vai ser feito, né? Então, porque ele vai ser incomodado ali de alguma forma, então ele precisa estar
ele precisa pular naquele barco ali com você, né? Ele precisa depositar um pouco daquela energia para que aquele processo dê certo. Então, acho que é muito importante escolher bem, principalmente as equipes que vão encabeçar esse projeto, que às vezes eu tenho um escritório com 40 pessoas. Sei lá, metade tá super feliz que vai migrar para o ArchiCAD, metade tá triste. Eu vou escolher quem tá feliz, né? Porque aí eles vão sair na frente e vão empolgar os outros vão começar a ver os resultados e a coisa vai fluir da forma mais fácil, né? Então, acho que as pessoas impactam muito nessa escolha. E a segunda coisa que eu diria é a clareza do processo, porque você tem hoje um processo de trabalho consolidado, mas não quer dizer que ele esteja 100% claro e objetivo já na forma como ele é hoje. E quando a gente vai migrar para o BIM, a gente precisa, além de ter esse mesmo processo no BIM, a gente precisa adaptar e traduzir ele da forma como vai fazer mais sentido agora com as novas ferramentas que a gente está utilizando. Então, é um momento onde o escritório pode também parar para refletir sobre algumas práticas que estão sendo feitas, sobre o que eles têm atingido, o que seria o ideal atingir, a gente traçar algumas metas, a gente rever algumas coisas que não vão mais fazer sentido a partir de então. Então, é um momento de organização. Muitas das coisas de um processo organizado CAD, elas se mantêm num processo organizado BIM, né? O processo de trabalho, ele, assim, o objetivo dele, ele não muda muito, ele muda o meio, né? Onde você vai chegar e talvez os seus entregáveis, agora que você tem um software mais evoluído. Mas eu sinto que os escritórios que já são muito organizados quanto ao processo de trabalho têm menos dificuldade, sabe? Porque quando a gente vai fazer a migração para o BIM, a gente força essa organização. E aí, se ele não tinha essa organização posterior, parece que isso é um pouco mais penoso, às vezes, né? Faz total sentido isso. Total. Pois é, eu trabalhei... São os dois pontos que eu destacaria como principais. Aí depois, claro, né? Tudo isso que a gente já sabe, tem que se capacitar na modelagem, na ferramenta que você vai usar, nesses conceitos mais práticos. Mas como implementação, essas coisas às vezes acabam ficando esquecidas até, né? Pois é. Eu trabalhei numa implementação BIM no setor de projetos de uma fabricante de esquadrias de peles de vidro. E aí, assim, nessa fabricante, e aí, ainda bem que eu já saí de lá, porque aí eu posso falar isso aqui, tá, gente? Mas não é segredo não, mas, enfim. Ela não tinha os processos, não vão no meu LinkedIn para saber qual empresa era, por favor. Ela não tinha os processos bem definidos em CAD. E quando a gente entrou, eu entrei na verdade, eu entrei como estagiário e depois eu fui contratado lá e acabou que eu cheguei num ponto que eu fiquei lá encabeçando essa parte do BIM. E aí, o que eu pude perceber é que, por exemplo, a empresa ela não tinha processos no CAD mesmo bem definidos. Na verdade, ela não tinha processos definidos de, por exemplo, chegou um projeto para a gente orçar, então, qual é o passo a passo ideal? Porque, assim, quando a gente cria um passo a passo na empresa, a gente garante que qualquer um que está naquele setor vai conseguir fazer aquilo, não é verdade? Exatamente. A gente cria um passo a passo, qualquer arquiteto que tiver ali, que, por exemplo, um passo a passo com ArchiCAD, qualquer arquiteto que sabe mexer em ArchiCAD, ele pode não entender nada de processo, ele pode nunca ter feito aquilo, mas se ele tem, e eu sempre gosto de falar que tem que ser um passo a passo registrado, tá? Não pode ser, tem gente que na cabeça dele tem um passo a passo, mas porque ele já faz aquilo há muito tempo, mas nunca parou para documentar, nunca parou para criar um mapa mental, pelo menos, para o pessoal saber exatamente. Então, assim, a empresa não tinha isso mapeado e, assim, era como se a gente lutou pra caramba para conseguir documentar as coisas, conseguir definir as coisas, mas, assim, realmente o processo se torna muito mais difícil quando a empresa não tem nem no CAD um processo já definido, né? Exatamente. Às vezes as pessoas tendem a achar que o BIM vai fazer os processos ficarem melhores, né? Verdade. Mas, na verdade, você vai fazer o seu processo ficar melhor e o BIM vai te dar algumas ferramentas de você traduzir a sua forma de projetar, né? Então,
eu sempre bato nessa tecla, assim, que quando a gente é chamado para fazer uma implementação, a gente tem que saber tudo sobre o escritório, porque eu não posso supor alguma coisa ou fazer alguma coisa do meu jeito, eu tenho que saber qual é o seu jeito, que é você que vai usar depois, né? Então, a gente sempre discute muito o que é o objetivo em cada etapa de projeto, o que se fazia, o que se pode fazer agora com o BIM, então o que a gente vai acrescentar, o que a gente vai rever, coisas desse tipo, mas ele é muito personalizado, assim, e se isso não está documentado, acaba gerando esse ruído toda vez que vai entrar um colaborador novo na equipe, até ele entender, e aí aquilo vai se perdendo, né? Verdade. Então, Verdade. a forma como você estrutura, até mesmo um template, a forma como eu estruturo um template de ArchiCAD, eu deixo muito fácil da pessoa que vai trabalhar pela primeira vez naquele arquivo, saber o que é o entregável de cada etapa, já está tudo pré-configurado, os favoritos que tem que usar, meio que quase como se fosse um checklist, assim mesmo, de cada entregável produzido, e aí torna isso muito mais claro dentro do processo. Com certeza. E Raquel, me permite te fazer uma pergunta extra sobre esse assunto, que não estava prevista aqui, mas é uma coisa que eu acho muito interessante para a gente falar. Lá na minha empresa, né, nessa empresa que eu trabalhei, a gente demorou cerca de 2 anos para a gente conseguir implementar e ter um processo, assim, e claro, a gente está abrangendo aí a criação da biblioteca, enfim, desenvolvimento, porque a gente estava modelando as linhas de portas e janelas específicas como famílias no Revit, que é um processo extremamente complexo, porque a gente queria quantitativo, né? A gente queria quantitativo de perfil, de vidro, enfim. E aí é uma coisa, a gente estava tentando fazer uma coisa mais específica da área de esquadrias num Revit que não é um software específico para esquadria, né? É um software mais geral de arquitetura. Mas falando aí do contexto que você já trabalha, já tem experiência. Um escritório de arquitetura, ele quer implementar o ArchiCAD. Quanto tempo ele deve, assim, digamos, no mínimo, quanto tempo ele deve prever para que esse processo ele vai acontecer de implementação? Isso também é muito particular de cada escritório, né? Porque depende de uma série de coisas. Primeiro, eu diria do tamanho das equipes, porque você tem ali um tempo de treinamento até que faça toda essa rodar em todas as equipes que vão ser treinadas, vai se delongar mais ou menos. Então, até que toda a equipe tenha ciência do que está sendo feito, vai demorar um pouco com relação ao tamanho. Outra coisa que influencia muito é o fator humano, de novo. Então, tem algumas empresas que têm pessoas que estão muito mais empolgadas do que outras. Isso faz com que os resultados sejam mais notáveis de uma forma mais rápida. Tem também, às vezes, demanda. Então, já aconteceu de eu ser contratada para fazer uma implementação que eles já tinham assinado um contrato que eles iam entregar um modelo BIM. E eles nem sabiam nada sobre o BIM. Então, assim, isso faz com que você corra bem rápido para tentar entregar, sabe? Então, tem algumas coisas que fazem sair da curva, isso que eu quero dizer, né? Mas, assim, no geral, no mínimo uns 6 meses, até a gente tá começando um primeiro projeto, assim, Perfeito. Com conceitos mais alinhados, no mínimo uns 6 meses, porque vamos supor que você está me contratando hoje. A gente vai começar a conversar. Vai uns 2 meses para eu te entregar uma base de template, mais 1 mês para fazer um treinamento assim separado em várias, não uma carga horária extensa, não muito intensivo, né? Porque também tem isso, né? Nunca uma implementação é quando tá todo mundo ali disponível para fazer a implementação, né? Verdade. Todo mundo tá com a vida 1000 e a gente tem que fazer uma implementação ainda no meio disso aí. Então, o treinamento, ele nunca vai conseguir ser todos os dias, né? O escritório tá andando. Então, a gente geralmente faz, sei lá, umas 8 horas por semana, o que vai demorar 1 mês, talvez, 1 mês e pouco, para cada equipe, né? E, claro, às vezes pode fazer 2, 3 equipes ao mesmo tempo em simultâneo, mas o treinamento completo, ele vai demorar isso. Aí vai começar a se desenvolver um projeto, que seria o projeto piloto, né? Um projeto em cima daquele template já mais ou menos pré-definido. Depois de ter feito treinamento, começa-se a trabalhar.
E aí vão várias revisões, feedbacks, acompanhamento para se entender qual a melhor forma de fazer, aí em particularidades do projeto. Então, no mínimo uns 6 meses, mas a média é de 1 ano. Assim, para estar para o escritório sentir que ele tem uma certa autonomia já, um entendimento grande. Claro, se a equipe for pequena, talvez sejam mais rápido, né? Mais rápidos. Né? Porque é interessante, porque esse exemplo que você citou foi sensacional. A pessoa assinou um contrato, modelo BIM, vocês entregam o modelo BIM? Entregamos, sim, entregamos e está tudo em CAD ainda. Não, eu queria morrer quando isso chegou para mim. Tipo assim, meu Deus, como que vocês fizeram isso? E aí a gente já entra para fazer esse tipo de trabalho completamente pressionado junto com o escritório, né? Porque tem que dar certo essa implementação, que eles estão com o contrato assinado. Então é uma situação caótica. Mas, assim, deu tudo certo. Mas não é, com certeza não é o recomendado, né? Você tem que gerar a demanda do BIM, não esperar que ela seja cobrada de você, né? O ideal é você ir tendo esse entendimento gradual. No momento que alguém está te cobrando e você ainda não tem para entregar, é porque tem um descompasso aí acontecendo, né? Bacana. Então, eu já sei, se alguém ligar para mim com essa demanda, eu vou dizer, peraí que eu vou ligar para a Raquel, ela resolve. Okay. Não, mas aconteceu coisa parecida lá na empresa, tá? Mas na empresa, como a gente já estava com o BIM rolando, mas assim, ele chegou obras que a gente ainda não tinha chegado naquela etapa para entregar o modelo do jeito que eles estavam pedindo, mas aí a empresa acabou, enfim, se comprometendo de qualquer jeito e dizer, gente, vamos pegar esse desafio aí, vamos enfrentar. E assim, aí eu acho que foi uma coisa mais controlada. Mas eu era o estagiário naquela época, né? Então, sempre só para o estagiário. Então, enfim, tive muito trabalho aí para atender isso. Né? Assim, eu não estou aqui para ditar o que deve ser feito ou não deve ser feito, né? Se você se comprometeu a fazer isso, talvez é porque fosse uma proposta, enfim, um negócio atrativo, né? Você tá com uma oportunidade ali que você não quis abrir mão, então você vai correr atrás para conseguir fazer da forma como está sendo exigida, mas com certeza gera um estresse maior que no processo natural fosse mais neutro, assim, talvez, uma coisa mais gradual. Então, essa coisa da pressão ela pode ser bem estressante. Pois é. E assim, isso gera um alerta para quem está nos escutando e ainda não implementou, que é o seguinte, gente, daqui a pouco o mercado todo vai estar exigindo, as construtoras, até os clientes agora, tem tanta gente falando de BIM que tem até cliente que já está consciente de que é muito melhor um projeto dele nessa tecnologia do que no 2D, porque isso vai fazer com que ele economize mais dinheiro, com que ele tenha mais um produto final com mais qualidade, com mais assertividade. Eu não diria nem qualidade. É qualidade também, mas assim, mais assertividade. E assim, para que você não gere, para que você não sofra todo esse processo estressante, né, de você ter que fazer as coisas na pressa e de você é interessante você já procurar dar os primeiros passos, né? Dar os primeiros passos aí na implementação. Não é isso? Com certeza. O que eu mais ouço é assim, mas eu não migrei para o BIM ainda porque ainda não exigem que eu entregue em BIM. Mas, gente, isso, né? Se você vê no BIM uma oportunidade de melhorar o seu produto, não espere alguém te exigir, né? Entenda como um diferencial. Se eu tivesse um escritório de arquitetura hoje, com certeza eu ia procurar fazer o que ninguém está fazendo, né? Para isso ser um diferencial para o meu produto. Então, essa mentalidade, assim, eu vejo bastante, sabe? Mas claro, da consequência de muitas coisas, a zona de conforto, fazer essa migração é um investimento, então você tem que ter tempo e tem que ter um investimento financeiro também para tirar proveito daquilo. Com certeza não é uma coisa fácil, mas é uma coisa muito vantajosa em termos do produto, do diferencial que você vai ter para oferecer. E sempre pensando... E está se tornando quase obrigatório, né? A gente já tem muitas diretrizes levando para isso. Então, eu não vejo muito para onde fugir, né? Se não migrar para o BIM.
Pois é, e assim, pensando, tem que também ter o pensamento de médio e longo prazo, né? Tipo, talvez você veja como investimento, no início seja um investimento alto, ou não sei, dependendo aí do seu caso, mas a longo prazo, aquilo ali vai mais do que se pagar, sabe? Sim, com Aquilo ali, certeza. o ROI do BIM é absurdo, sabe? Com certeza. Se paga em horas de trabalho depois que você Exatamente. economizaria, né? Fazendo alguns processos. Pois é. Então, gente, para a gente finalizar, eu pensei em criar um quadro aqui. Raquel, eu sou uma pessoa assim que eu entrei há mais ou menos um ano e mais de um ano eu entrei nesse mundo aí de produção de conteúdo, de enfim, marketing e assim, eu sou o cara eu tento ser o cara, né? Tento ser o cara das ideias enfim. Então, assim, no podcast, eu acredito demais nesse formato. Eu acredito que é um formato muito interessante de conteúdo, porque tem tanto gente que vai nos assistir, quanto gente que vai pegar no Spotify, vai lá, tá lá na academia e tá nos escutando, sabe? E a Com pessoa tá certeza. conseguindo fazer, pô, tá lavando os pratos, tá, sei lá, fazendo alguma coisa e tá nos escutando, tá aprendendo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que o podcast, principalmente, essa é uma das grandes vantagens. E é um prazer muito grande ter uma referência em ArchiCAD do Brasil, falando sobre, enfim, compartilhando sua experiência por aqui, a Raquel, tá? E aí, o que é que eu imaginei? Eu disse, eu preciso fazer esse podcast o mais interativo possível. Então, eu gravava só ele em áudio, Uhum. só que aí eu disse, não, vamos começar a gravar em vídeo, porque eu acho que a interação é outra coisa, né? Tanto para a gente que está conversando, quanto para quem for nos assistir no YouTube. E eu pensei em fazer as perguntas sociais, que são perguntas das redes sociais, que eu falo para o pessoal e o pessoal me pergunta, e aí eu fiz no Instagram, ainda estou decidindo aí a rede social que eu vou fazer, mas eu fiz no Instagram, e aí tivemos aqui algumas perguntas que a gente vai tentar comentar rapidinho aqui, no caso a Raquel, né? Vai comentar rapidinho aqui a opinião dela nessas perguntas, tá bem? Tá bom, se não for difícil, se for difícil, eu pulo. Nada. E aí, vamos lá. O Matheus Dias, ele perguntou o seguinte: como é a parte de projetos complementares em ArchiCAD? E aí, isso é uma coisa até que você já comentou, né? Mas só faz uma recapitulação aí, por Uhum. favor. Então, a gente tem uma ferramenta de modelagem de instalações, que é a ferramenta MAP. É importante dizer que o ArchiCAD não é um software de cálculo, assim, de cargas, de vazão. Você trabalha no âmbito das propriedades, das informações que você adiciona. Então, você pode extrair quantitativos dessa modelagem, mas ele não vai te calcular carga elétrica, quadros, esse tipo de coisa. Você vai modelar, né, a partir de um projeto pré-concebido, enfim. Mas a gente tem uma ferramenta bem maleável, que você consegue modelar tanto pelo 2D quanto pelo 3D. A documentação, ela é como todas as outras ferramentas do ArchiCAD, você consegue gerar todos os tipos de vistas, isométricas, perspectivas, que você quiser a partir dessa modelagem. E como eu falei, ela acaba às vezes sendo uma ferramenta legal até para quem faz o projeto numa outra ferramenta, que é importar esse modelo para dentro do ArchiCAD e usar o ArchiCAD para documentação, que ele é bem facilitado assim, você gerar várias vistinhas com uma certa didática, de cor, de transparência, para você ver o Entendi. circuito, para você ver aquelas instalações, a forma como elas estão construídas dentro da parede, estrutura, coisas desse tipo. Então, Bacana. é bem satisfatório, assim, na minha opinião. Tem um engenheiro que eu conheço, que é meu colega professor, o Bruno Neves. Ele é um que trabalha com soluções da AutoQI, e ele tem usado o ArchiCAD para fazer essa documentação, que ele acha que o produto final é mais rico, assim, de detalhes e mais fácil de ser gerado através do ArchiCAD, 3Ds, isométricas, coisas assim. Bacana, muito bacana. E você falou que na versão 24, né, essa ferramenta ela já foi integrada, né, não é isso? Ao ArchiCAD. Isso. Uhum, isso. Bacana. O ArchiCAD, ele tem, então, todo ano uma licença nova sendo lançada.
E aí você pode ou não fazer o upgrade, né? Então, essa é uma coisa exclusiva da versão 24, porque também essa questão das licenças é um pouco diferente. No ArchiCAD você ainda tem aquela questão da licença perpétua, e você pode pagar a atualização se você quiser atualizar, ou Entendi. se você quiser se manter naquela versão antiga, você pode se manter também. Então, eu tenho recomendado quem tem esse interesse de trabalhar com as instalações, ou até, às vezes, arquitetos querem fazer uma modelagem simplificada de uma tubulação, né, para representar no projeto, que na versão 24 isso está incluso, né, dentro da interface do ArchiCAD, sem você precisar baixar nada ou comprar nenhuma licença extra para isso. Bacana, bacana. O Jefferson Lira, ele perguntou como é a interação do ArchiCAD com o IFC vindo de outros softwares. É uma coisa que você também chegou a comentar, né? Mas, enfim, vamos só fazer um resumo aí, por favor. Eu acho que é uma ferramenta ótima para escrever um IFC, porque você consegue que os elementos eles sejam facilmente reconhecidos pelas ferramentas nativas, daí voltando naquele exemplo das propriedades que eu dei. Então você consegue facilmente acrescentar com informações um modelo que você incorporou no seu projeto, como se ele tivesse sido modelado por você. Então acaba sendo bem fácil. Eu particularmente nunca tive problemas assim de ter um IFC que eu não consegui utilizar de alguma forma. Porque como você Entendi. consegue importar? Você consegue filtrar todos os parâmetros que ele traz de IFC. Você consegue adicionar parâmetros extras de forma muito fácil. Você consegue usar esses recursos para criar, às vezes, uma sobreposição gráfica, para representar de outra forma, para que esteticamente aquilo ali faça parte da sua modelagem, se você quiser usar numa documentação, não só para coordenação, né? Então, eu tenho sentido muita liberdade, assim, para trabalhar com o IFC. Eu consigo trazer de qualquer software. Claro que o IFC, ele exige uma coordenação, né? Vamos supor os básicos. Você tem que ter todos os projetistas modelando a partir da mesma origem, para você importar aquilo vir certinho. Você tem que ter a mesma estrutura de pisos em todos os softwares para você importar aquilo vir certinho, cada coisa no seu pavimento respectivo. Mas se isso estiver coordenado, que é o básico, você consegue manipular muito bem ele dentro do ArchiCAD para representar da forma que você quiser. Bacana, muito bacana. E para finalizar, o Henrique Souza, ele perguntou como são as questões de cronograma de obras. Tem como fazer isso no ArchiCAD? Tem. Tem dentro de uns extras de modelagem um recurso que é a simulação da construção. Você consegue vincular um planejamento feito, ele sugere que seja um arquivo do MS Project, que é um programa da Microsoft, né? E você consegue, a partir desse planejamento feito, você consegue importar para dentro do ArchiCAD e aí atrelar elementos do seu modelo a cada etapa daquele planejamento. Então, você faz como se fosse uma apropriação da modelagem, vamos supor. Na primeira semana são as fundações dos pilares. Você seleciona todas aquelas fundações e liga elas naquela tarefa. E aí, com isso, o ArchiCAD gera uma simulação do modelo sendo construído em cada fase. Então, é uma ferramenta visual, ela é uma simulação da construção mesmo. Ela não é tanto uma ferramenta que serve para um planejamento. Você vem com o planejamento feito e a partir daquelas interferências visuais, você pode fazer alguma alteração e atualizar nesse recurso, né? Mas tem sim. Bacana, bacana. Não sabia disso. Eu acredito, no Revit a gente não consegue fazer essa simulação. Tem um programa, outro programa da Autodesk, né, que é o Navisworks, que aí ele serve justamente para a gente abrir um modelo e a gente fazer exatamente isso que você descreveu. A gente pega um planejamento que pode vir do MS Project e aí a gente vincula, né? A gente liga as tarefas aos elementos. Então isso é interessante. Então é isso. Raquel, gostaria de te agradecer muito por esse tempo, por essa oportunidade.
E assim, eu vou deixar todos os seus links, o link da Eixo, enfim, o seu LinkedIn, o LinkedIn da Eixo, enfim, aqui, tá? Para quem estiver escutando. Se você estiver escutando no Spotify, corre lá no YouTube para ver na descrição do vídeo esses links, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. E, Igualmente. enfim, o espaço aqui é seu agora. Divulga aí o que você quiser para o pessoal e para o pessoal te conhecer melhor. Legal, não, muito obrigada. Eu gostei muito do convite, adorei ter participado, acho que foi ótimo. Depois eu vou recomendar também para os nossos alunos, que quando eu postei lá no Instagram, todo mundo veio, que legal, quero assistir, onde que vai ficar? Aí eu vou mandar depois o link também para Que eles bacana. acompanharem. Mas muito obrigada pelo convite. Quando você achar que a gente pode conversar sobre ArchiCAD, sobre IFC, OpenBIM, qualquer coisa nessa Com área que é certeza. onde eu atuo, vai ser um prazer, eu adoro conversar sobre isso. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Eixo, a gente se diz uma escola de ArchiCAD, porque dentro do BIM a gente só trabalha com o ArchiCAD como ferramenta de modelagem, então a gente faz a implementação sempre, principalmente em escritórios de arquitetura, por causa dessa questão, e nossos conteúdos no Instagram e no YouTube são muito focados no ArchiCAD, todas as coisas que integram com o ArchiCAD. Então, Bacana. E super plugin, produção, conteúdo da Eixo, tá, gente? Super é, produção no Instagram. quem É, quiser conferir é o Instagram @eixo.xyz. pronto. Tá, vai estar aqui o link. Raquel, quem são o outro sócio? Eu não sei o nome deles. O Léo Léo. Vieira, que é arquiteto, que é meu sócio, está lá em São Paulo comigo. E tem a Érica e a Gabriela. A Érica Hartmann e a Gabriela Zanin, que ficam em Porto Alegre. São as duas coordenadoras que ficam em Porto Alegre. Então, Érica, Gabriela e Léo, né? Isso. Pronto, Érica, Gabriela e Léo, se vocês estiverem escutando, em algum momento eu vou convidar vocês também para esse podcast, para a gente conversar também. Quem sabe a gente não faz um podcast com os 4, né? Todo mundo, Com enfim. certeza. Vamos lá. Legal. Muito obrigado, Eu que agradeço. Raquel, e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Então, gente, muito obrigado por terem escutado esse episódio e até a próxima semana com mais um episódio aqui do meu podcast. Valeu!